MEC, para mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. O desenvolvimento da pesquisa e tecnologia é a garantia de um futuro melhor para todos. Eu sempre vou aprovar isso. Unisa, uma instituição com mais de 50 anos de tradição, nota máxima no MEC e aprovada por todos. Vestibular 2021. Inscrições abertas. Boa noite a todos. Agradeço a presença da doutora Daniele Galano Pereira da Silva, juíza de Direito Auxiliar da Capital, anexo judiciário da Casa da Mulher Brasileira, que irá palestrar hoje na nossa casa, Unisa, sobre violência contra a mulher. Meu nome é Mônica Iguchi, sou procuradora do Estado e, com muito orgulho, docente de Direito da Unisa, da Faculdade de Direito. Doutora Daniele, a Unisa recebe com muito orgulho a senhora sobre o tema violência contra a mulher. O que a senhora pode nos apresentar sobre esse tema, principalmente no mês Agosto Lilás? Doutora Mônica, muito obrigada pela apresentação. Uma boa noite a todos e a todas. É com muita honra que eu estou aqui hoje. Agradeço o convite da Unisa em permitir, né, a apresentação de um tema tão importante, ainda mais nesse mês, né? E esse ano que comemoramos os 15 anos da Lei Maria da Penha. Então, é de grande importância sempre a discussão, o debate, a conversa, dar visibilidade ao assunto da violência doméstica. Eu queria saber só no começo, doutora Mônica, se a gente consegue já ver os meus slides. Ainda não. Ainda não? Eu não estou vendo. Então, vamos lá. Eu acho que a senhora tem que compartilhar, doutora. Isso, vamos lá de novo. Acho que é lá no menu. Vou abrir aqui novamente, só para eu compartilhar. Acho que agora tá. Agora está sendo possível? Sim? Então tá ótimo. Então, já peço desculpas, porque o slide é um material que foi me compartilhado junto com uma outra colega da Comesp, né? Meu nome é Daniele, sou juíza auxiliar da capital, como apresentou a doutora Mônica, e também sou integrante da Coordenadoria das Mulheres do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, foi uma outra colega que me ajudou, eu fiz algumas alterações, já me desculpo pela falta de técnica, né? De modelo dos slides, que eles são poucos, mas a minha habilidade é um pouco restrita nessa questão. Mas, né, é importante a gente falar da Lei Maria da Penha e trazer primeiro que essa lei chama assim em homenagem à farmacêutica, né, bioquímica de mesmo nome, que foi vítima de violência doméstica e familiar no contexto pelo familiar dela, né, que foi Maria da Penha Maia Fernandes, sofreu 2 tentativas de feminicídio perpetradas pelo seu marido à época. Na primeira, em 1983, ela ficou paraplégica. E o caso teve repercussão internacional em 1998, quando ela foi procurar ajuda dos comitês internacionais, né, de Ciência e Justiça do Direito Internacional, o Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa do Direito das Mulheres, os quais denunciaram o caso para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Aqui, né, segue uma foto da Maria da Penha, que ela diz, né, minha grande luta por justiça demorou 19 anos e 6 meses, só acabou por causa das pressões internacionais. E foi verdade. Em 2001, a Comissão Interamericana responsabilizou Interamericana de Direitos Humanos, o Estado brasileiro, por negligência, omissão e intolerância em relação à violência de gênero, doméstica e familiar praticada contra as mulheres. E em 2002, foi formado um consórcio das organizações não governamentais feministas, qual começou a pressionar as autoridades para a elaboração de uma lei no combate à violência doméstica e familiar, né, que foi a Lei Maria da Penha, sancionada somente em 2006. O texto legal
foi resultado de um longo processo de discussão elaborado por ONGs, Advox, Agência, Sépia, Cladem, Temis, e por um grupo também interministerial que foi formado à época pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e enviada para o Congresso, para o Governo Federal e o Congresso Nacional. Além disso, na época foram realizadas também diversas audiências públicas em assembleias legislativas em todas as regiões do país e com a participação muito grande da sociedade civil, parlamentares e da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. E o resultado disso é que a aprovação da lei foi unânime no Congresso Nacional, que está em vigor desde 22 de setembro de 2006. A qual dá cumprimento à Convenção para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, que é a convenção conhecida como Convenção do Belém do Pará, das Organizações dos Estados Americanos, ratificada pelo Brasil em 1994, e a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, CEDAW, da Organização das Nações Unidas, ratificada pelo Brasil com reservas em 1984 e, posteriormente, sem reservas em 1994. Então, assim, a Lei Maria da Penha ela é resultado disso, uma atuação conjunta e plural com a participação efetiva do movimento das mulheres, e por isso considerada também uma das 3 melhores leis do mundo, pois traz um sistema de proteção integral à mulher, né, que não visa só a punição, né? É uma lei que prevê também normas de prevenção, educação e assistência às mulheres em situação de violência. Um sistema de prevenção com seu maior instrumento, ainda que, né, a gente conheça mais o caráter punitivista da lei, mas não, o seu maior instrumento que traz ela é a questão da prevenção, com a união de esforços de todo, com a composição da rede, que a gente chama de rede de enfrentamento da violência doméstica e familiar, que atuação conjunta e multidisciplinar de todos os entes para o combate à violência doméstica, né? E há esses 15 anos da lei, a gente sempre busca aumentar a visibilidade, né? O que aumentou muito nesse período com as mídias sociais, com a internet, da violência de gênero, doméstica e familiar na nossa sociedade. Então, é importante o envolvimento de todos no enfrentamento a esse tipo de violência. Então, uma também das grandes importâncias trazida pela Lei Maria da Penha é a violência doméstica familiar contra a mulher como uma das formas de violação dos direitos humanos, que demonstra isso, a grandiosidade da importância da atuação de todas e todas, né, das pessoas, não só da atuação jurídica, né, mas da atuação das organizações não sociais, né, dos equipamentos públicos, dos governos, né, a União, os estados, os municípios têm que participar diretamente no combate à violência. E a importância que a sua violação é uma violação que atinge a todos, a toda a sociedade. Então, vamos trazendo assim aos poucos alguns aspectos que eu considero os mais importantes da Lei Maria da Penha, né? Nesse artigo 2º, que traz, né, que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, que é o princípio da não discriminação para o gozo dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, nesse sentido, a gente também é importante mencionar as recomendações internacionais que têm que ser seguidas e observadas por todos os países, não? E a recomendação geral número 36 do CEDAW, que é da Organização das Nações Unidas, que regula o acesso das mulheres à justiça, apontando que existem fatores interseccionais que dificultam esse acesso e precisam ser superados por respostas legais e políticas. E também a recomendação número 35 do CEDAW, né, para a implementação de medidas para erradicar preconceitos, estereótipos e práticas que são a causa principal da violência. Eu vou esmiuçar um pouco mais essa questão de toda a mulher, mas a importância de trazer esses tratados internacionais também para a gente observar a questão da violência doméstica. O artigo 5º, né, que traz para os efeitos dessa lei, configura a violência doméstica familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial.
Daí a questão, né, que é a violência de gênero, né? É uma expressão tão usada que a gente precisa dizer. E eu trago aqui um conceito que eu achei muito importante, que foi um desembargador do TJ, do Distrito Federal e Territórios, que traz em seus acórdãos, o desembargador Jesuíno Risato. Um conceito que eu achei muito importante, que a violência baseada no gênero é uma manifestação da distribuição historicamente desigual de poder nas relações sociais entre homem e mulher. E ocorre sempre que o agressor utiliza a violência como instrumento social de imposição à mulher a um papel social de submissão e obediência, com o especial fim de privá-la de seus direitos sociais, da sua paz, intimidade, liberdade e de seu livre desenvolvimento familiar e afetivo. Então, as características que a gente fala tanto, né, nessa violência de gênero, que é a questão da dominação e da submissão do homem, que é a relação do poder que advém dos papéis impostos pela sociedade, né? A gente fala que é um machismo estruturado, é a cultura do patriarcado. Então, não é algo que está entre nós agora, está entre nós há 6.000 anos. São as imposições desses papéis, as mulheres aos homens. E o homem sempre, né, a questão do papel do poder, do controle, e a mulher no papel de submissão, de cuidar da casa, de cuidar de todos, né? Então, a violência perpassa essa relação pessoal entre homem e mulher e é encontrada também nas instituições, nas estruturas, no cotidiano de todos nós, em todas as relações sociais. E na relação afetivo-conjugal, né, que é a relação entre companheiros, companheiras, maridos, esposas, isso fica muito mais evidente em razão da proximidade dessa relação. A habitualidade dessas violências torna a mulher cada vez mais vulneráveis em situação cada vez mais de desigualdade de gênero. Daí, outra questão aqui, a reprodução, né? O artigo 5º, ele reproduz a questão da violência que traz a Convenção, né, do Belém do Pará, que é um tratado internacional, que entende-se por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que causa morte, como eu já falei. Então, para vocês verem como nossa lei é moderna, como nossa lei foi muito bem elaborada e cuidada, e ela só precisa, eu falo isso, efetivada, porque é uma lei em si, ela é muito boa. Há muitas alterações que a gente sabe que algumas realmente trazem melhorias, mas se ela fosse efetivada na sua plenitude, já era garantia de um mundo muito melhor que a gente teria. Essa é uma figura bem tradicional, né? A figura do iceberg da violência, que aponta, a princípio, né, quais são as violências visíveis e as formas explícitas, né, que aqui está em espanhol, mas são os assassinatos, as agressões físicas, o abuso sexual, o insulto, o grito, e as que são menos, que são as invisíveis, são as humilhações, as desvalorizações, a chantagem emocional, a culpabilização, né? E as mais sutis, que tem as formas muito sutis, que a gente acha que está tudo bem, mas não está tudo bem, né? Que é a linguagem sexista, a publicidade sexista, muito visto, né? As campanhas de cerveja antigamente, né, tinham muito isso, traz aquela mulher, a anulação, aquele micromachismo, agora também que trouxe uma questão muito bacana nas Olimpíadas, né? Foi muito discutida a questão do uniforme, das mulheres, o uniforme, porque as mulheres tinham que usar aquele uniforme no vôlei de praia, e coisas que, né, a gente tratava assim, tudo aquilo com normalidade, é cultural, para vocês verem assim como essas coisas são muito sutis, é cultural, a gente sempre aceitou e nunca percebeu, né? E agora a gente começa a perceber e traz isso à discussão. E eu gosto, acho bem simbólico essa foto, que é isso, né? Um casal que você encontra e é pacato e tá tudo bem, e por trás ninguém imagina a violência que existe nessas relações afetivas e conjugais. Então, e sempre trazendo, né? A violência doméstica atinge a todas. E quando eu falo mulheres, eu quero falar todas se reconheçam do gênero feminino, né? Atinge a todas. Não importa a raça, não importa a religião, não importa a orientação, todas podem ser uma vítima. Então, mas em classe mais alta existe sim também a violência, e tá aí, né? A gente tem casos na mídia que são sempre apresentados, que às vezes até chamam mais atenção, só porque são pessoas famosas envolvidas.
mas é para vocês verem que atingem a todos. E o que a violência pode trazer, né? A violência traz transtorno de estresse, né? São decorrências da violência. Transtornos de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, baixa autoestima, depressão, ideação suicida, abuso de tabaco, álcool e drogas, né? Então, o trauma que as vítimas apresentam são a longo prazo e há uma alteração no cérebro e no corpo da vítima. Alterações nas questões cognitivas, alterações em todos os campos. A depressão que a gente fala, o que são os sinais físicos? Porque às vezes a pessoa está em depressão e ela nem percebe. Então, é importante a gente ressaltar também, né? Quais são esses sinais físicos de depressão? E eu trago aqui sinais apresentados pela professora Regina Lúcia Nogueira, que é psicóloga do TJDFT também, que trouxe, ela tem um Instagram que eu acho muito bacana, ela é excelente, e ela traz bastante esses aspectos da violência doméstica, e deu uma aula recente muito boa, junto com a doutora Luciana também, juíza do TJDFT, e outras, sobre a violência psicológica, né? Mas aqui eu vou trazendo todas e os sinais de depressão apontados por ela. Dores e desconfortos por todo o corpo, náusea, alterações gastrointestinais, fadiga, diminuição da imunidade, hipertensão, problemas com sono, alterações de apetite e peso. Então, são várias circunstâncias que afetam o corpo em integralidade. E a gente só pensa na mulher, né? Mas é importante também trazer que os efeitos da violência doméstica atingem também os filhos e filhas dessa mulher, mesmo que eles não sejam vítimas diretas, que a gente fala da violência, né? Que eles não sofram a violência em si, mas só o fato de testemunharem, né? De estarem nesse ambiente de violência doméstica, eles também sofrem com isso. E quais são os sintomas que as crianças podem apontar também? Aqui também, de novo, apresentados pela doutora Regina Luz. Sintomas de trauma, problemas comportamentais, aumento do risco do alcoolismo na vida adulta, aumento do uso de drogas ilícitas, afeto deprimido mais tarde, redução do funcionamento adaptativo geral, regulação emocional disfuncional, ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade de atenção, prejuízo nas relações interpessoais, aumento do risco de perpetração de violência como resultado do seu aprendizado social, redução das habilidades de resolução de problemas, tanto em situações interpessoais como ambientais. Para vocês verem as consequências como podem ser gravosas também só para aqueles que presenciam, vamos falar assim, essa violência doméstica. E é muito importante, né, que nessa mesma aula, achei muito importante, uma outra psicóloga falou, é preciso que as crianças e as mulheres entendam que amor não é dor, amor não fere e amor não mata. E nisso a gente apresenta também o famoso ciclo da violência, né? Tão falado, que todos conhecem, e para entender muitas vezes, né, como ele funciona. Normalmente começa, né, com uma questão de tensão, insultos, humilhações, intimidações, daí vem as ameaças, a necessidade, né, do homem se afirmar, de subjugar a mulher, pode evoluir para episódios de agressões físicas ou não. Tem violências psicológicas que nunca vão evoluir para esse episódio, mas elas trazem tantas consequências ou mais do que a própria agressão física. Então, não é porque, né? Ah, mas ela nem apanhou, o que ela quer? Não, não. A violência psicológica pode trazer todas aqueles outros doenças apresentadas, né? Depressão, ansiedade. Então, o fato de não ter agressão física não quer dizer que ela tem menos direito, pode pedir menos do que as demais mulheres. Então, vem o episódio agudo de violência, né? Que pode ser com agressões ou não. E depois a figura da mulher, né, sempre passiva, o homem sempre dominador, a fase da lua de mel, que a gente fala que é onde o homem traz promessas e que a mulher acredita que ele não vai acontecer de novo, que aquilo não vai se repetir, ela acredita que ele vai mudar. Isso é muito comum, a gente que atende mulheres aqui na Casa da Mulher Brasileira, esse discurso, mas eu acreditei que ele iria mudar. E de novo volta os comportamentos de tensão, humilhações, e ofensas, e vem as ameaças e agressões. E atualmente as pessoas até falam que, na verdade, não é circular esse movimento, né? Esse movimento é uma espiral ascendente. Por quê? Ela continua esse ciclo e ela vai subindo. As agressões mesmo psicológicas, as humilhações só vão aumentando.
né? Antes era esporádico, vai sendo de uma maneira mais continuada e vai sendo mais gravosa. Então, aqui a gente traz quem são as mulheres, né, que são protegidas pela Lei Maria da Penha. Como eu falei lá no artigo 2º, né, toda mulher, dependente de classe, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais, sendo assegurada a oportunidade e facilidade para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então, é importante a gente saber, né, trazer aqui a exposição de motivos da lei, que ele diz que contra as relações desiguais que se impõem os direitos humanos das mulheres. O respeito à igualdade está a exigir, portanto, uma lei específica que dê proteção e dignidade às mulheres vítimas de violência doméstica. Não haverá democracia efetiva e igualdade real, né? Não é só a igualdade da lei, né? A igualdade formal, a gente fala aqui em igualdade material, enquanto o problema da violência doméstica não for devidamente considerado. Os direitos à vida, à saúde e à integridade física das mulheres são violados quando um membro da família tira vantagem de sua força física ou posição de autoridade para infligir maus tratos físicos, sexuais, morais e psicológicos. Então, a gente sabe, né, que os preconceitos como classe econômica, raça, orientação sexual, aumentam, só são fatores a mais de potencializar a vulnerabilidade dessas mulheres. Tanto que a maioria das vítimas de violência doméstica, em todas as pesquisas, a gente tem que são mulheres negras, de baixa renda e baixa escolaridade. Porque são fatores, como eu falei, interseccionais, que se somam na vulnerabilidade dessa mulher. Mas o importante destaque aqui é que também a gente tem que a Lei Maria da Penha se aplica às mulheres trans, independente da alteração registral do nome e de cirurgia de redesignação sexual, sempre que configurada qualquer uma das hipóteses de violência. Esse é o enunciado 46 do FUNAVID, e também tem o enunciado 30 do COPEVID, que diz que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada às mulheres transexuais, travestis, independente de cirurgia de transgenitalização. Então, é o que eu disse antes, né? Não é só mulher. Então, aqui, sempre que eu falar mulher, eu estou me referindo a mulher e qualquer uma que se reconheça do gênero feminino. Aqui na casa, a gente já teve atendimento de mulheres trans, e é isso, né? Perguntar sempre, você quer ser chamada por como, sempre se referir a ela como mulher, tratá-la como mulher, porque é assim que ela se reconhece, é assim que ela deve ser tratada e seus direitos assegurados. Já o agressor pode ser qualquer pessoa, pode ser um homem, pode ser uma mulher, porque como diz, né, independe da orientação sexual. Então, nas relações homoafetivas, a gente também pode reconhecer a violência de gênero. E o enunciado 45 do COPEVID, ele só exclui que nos casais homossexuais do sexo masculino, quando nenhum deles se reconhece do gênero feminino, aí não se aplica a Lei Maria da Penha, né? Porque aí a gente está falando do homem. E aqui, mas por que só para a mulher tem? Por isso, por nossa cultura, por ser uma violência histórica, estruturada, resultante da nossa cultura machista, patriarcal, e a mulher precisa disso para ser protegida da violência. A mulher é muito mais vezes, em questão de violência doméstica, é a mulher a vítima em 90% dos casos ou mais. O homem é minimamente os casos, e por isso que precisa de uma lei, para proporcionar a ela a igualdade aos homens, né? A igualdade material e real. Daí eu trago aqui o artigo 5º da Lei Maria da Penha, que traz, né, os conceitos de unidade doméstica, né? Porque teria que ser a violência de gênero, configura a violência doméstica familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento patrimonial, e daí vem nas três instituições que a gente chama, né? No âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e qualquer relação íntima de afeto. Importante a gente falar aqui que unidade doméstica, diz o enunciado 46, né? Que a Lei Maria da Penha se aplica à violência praticada por homem no âmbito das relações domésticas e familiares, de parentesco, contra a vítima do gênero feminino, sendo presumida a vulnerabilidade. Então, a gente sempre parte da presunção que a mulher está em posição de vulnerabilidade em relação ao homem.
Em relação à unidade doméstica, né? Mas fala que é com ou sem vínculo familiar, então independe de serem parentes ou não, inclusive as pessoas esporadicamente agregadas, não é que precisa, mas só está aqui há uma semana, não importa, já é na unidade doméstica a configuração. Tanto que a gente estende também a interpretação, alguns, né, algumas pessoas da área, outros nem tanto, fazem essa extensão para vizinhos. Quando você tem uma vizinhança muito próxima, quando tem a proximidade de apartamentos ou de casas, tem uma questão não só geográfica, mas uma convivência entre essas pessoas, né? Porque tem vizinho que é muito mais próximo do que um parente. Mesmo nesse caso, parte da doutrina de jurisprudência entende que essa mulher pode sim, né, ser estendida a unidade doméstica para essa questão, tendo alvo, se houver a violência de gênero, né? Porque muitas vezes a mulher vira alvo só por ser mulher e assim apresenta maior fragilidade, principalmente nos casos em que ela mora sozinha ou mora com outras mulheres, que acaba o agressor incorrendo na violência. Âmbito da família, é aplicada aqui à família as regras, como a lei diz, né? Compreendida como comunidade formada por indivíduos, aparentados, laços naturais, afinidades, vontades expressas. São as regras do Código Civil, né? Linha reta, ascendentes e descendentes, linha colateral até 4º grau, que inclui tios, primos, sobrinhos, e por afinidade, que inclui, né, o sogro, o enteado, irmãos, irmãs do cônjuge, né? E a relação íntima do afeto, que é a parte mais, às vezes, que geram maiores questões. Importante falar que o enunciado 1 do Fonavide diz que não importa o período de relacionamento entre a vítima e o agressor, nem o tempo decorrido deste rompimento, bastando que reste comprovado que a violência decorreu da relação de afeto. O enunciado 21 do Copevide traz: a Lei Maria da Penha se aplica a quaisquer relações íntimas de afeto, ainda que eventuais ou efêmeras. Para deixar claro, não tem que ter um prazo mínimo, né? Não precisa ser, mas eu só fiquei, não é namoro, não importa, né? Teve uma relação de intimidade, de afeto, a mulher já pode ser beneficiada com as medidas previstas na Lei Maria da Penha. E eu achei bacana também o enunciado 50 do Copevide, que diz que considera-se também relação íntima de afeto, a fim de ensejar a aplicação da Lei Maria da Penha, aquela estabelecida ou mantida por meio da rede mundial de computadores. Ainda mais em tempos de pandemia, em que é muito comum as relações se darem somente por esse meio. A gente sabe, né, divulgação de fotos, vídeos, relações somente virtuais, também a ela, a mulher que se vê prejudicada, exposta, ou vítima de qualquer forma de violência, pode se socorrer também da Lei Maria da Penha. Eu trouxe essa lei, que é a lei que aprovou, instituiu o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Esse formulário é apresentado para as vítimas de violência doméstica quando em regra, na delegacia de polícia, quando elas vão registrar a ocorrência. Esse formulário já existia antes, existia um que chamava Frida, um outro formulário, e eles uniram os dois e foi denominado Formulário Nacional de Avaliação de Risco. A Comesp até promoveu um curso de 60 aulas só sobre o formulário, para vocês entenderem a importância dele. Ele faz uma avaliação de risco, da necessidade daquela mulher ser beneficiada ou não com as medidas protetivas de urgência. Então, eles servem para fundamentar, embasar esse pedido de medidas protetivas e o julgador avaliar a necessidade ou não, e não só o julgador, né, a rede também, para ver que medidas adotar para proteger essa mulher da violência sofrida. Então, eu trouxe até antes de falar especificamente de cada violência, porque no formulário ele traz exemplos de violências físicas, psicológicas, para a gente poder usar esses modelos, e antes eu quis falar diante da importância do documento, né? Ele é uma forma de prevenção ao enfrentamento dos crimes e demais atos de violência doméstica familiar contra a mulher. O objetivo dele é indicar os fatores que indicam o risco da mulher vir a sofrer qualquer forma de violência no âmbito das relações domésticas, a fim de evitar, né? A gente vê que o grau de risco é alto, então quais medidas adotar para evitar o feminicídio, né? Que é a medida, a violência mais gravosa que atinge a mulher e a qual a gente tenta evitar sempre.
Então, ele, tanto que aqui consta, né, na lei dele, que instituiu, que preferencialmente tem que ser aplicado pela Polícia Civil no momento do registro da ocorrência, quando a mulher faz o pedido de medidas protetivas, mas se assim não for feito, pode ser feito também por qualquer outro órgão, né, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, ou também por entidades públicas ou privadas que atuem na área de prevenção e enfrentamento à violência doméstica familiar. O importante é que ele seja aplicado a essas vítimas de violência. E deve ser a equipe também de atendimento multidisciplinar, o servidor deve sempre também realizar esse formulário, submeter a mulher a essa avaliação de risco. A mulher pode preencher sozinha, mas o mais recomendado, o ideal seria que sempre ela preenchesse acompanhada por alguma pessoa capacitada, com formação para tanto. Só que a gente sabe que, né, na realidade, muitas vezes a mulher chega na delegacia, entrega a ela o formulário e ela preenche sozinha mesmo. Mas já é alguma coisa, porque a gente tem, assim, condições de avaliar qual o risco que aquela mulher está submetida à sua integridade física e psicológica, né? Então, vamos ao artigo 7º, que são as formas específicas de violência, né? Que traz as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. A primeira, a violência física, entendida qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Que daí, no formulário de avaliação de risco, aparece a questão para a mulher. O agressor já praticou alguma dessas agressões físicas contra você? Daí vem queimadura, enforcamento, sufocamento, estrangulamento, tiro, afogamento, facada, paulada, soco, chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo. Importante a gente lembrar que a violência física nem sempre deixa marcas também, né? Não é tanto que a gente tem, né, a contravenção da vias de fato, mas tem outras agressões físicas que são feitas também, as mulheres são submetidas e não deixam marcas. A violência psicológica, eu vou falar aqui rapidamente e depois eu vou voltar a ela para trazer as questões referentes às leis novas, né, que trazem aí alguns crimes novos nesse âmbito da violência psicológica, mas entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise desagradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração, e limitação do direito de vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. No formulário, por exemplo, aparecem nesse sentido para verificar se a mulher já foi vítima desse tipo de violência ou não, porque muitas vezes a mulher nem sabe que é vítima de uma violência psicológica. Então aparece, o agressor persegue você, demonstra ciúme excessivo, tenta controlar sua vida e suas coisas que você faz, aonde vai, com quem conversa, o tipo de roupa usa. É muito comum, né, na violência psicológica, ter um controle total sobre tudo que a mulher faz ou deixa de fazer. E ainda tem as perguntas para ficar mais explícito, caso a mulher passe por isso e não soube nem identificar. O agressor já teve algum desses comportamentos, disse algo parecido com a frase, se não for minha, não será mais de ninguém. É uma frase extremamente corriqueira, acho que é uma das frases que eu mais ouço aqui. Perturbou, perseguiu ou vigiou você nos locais que você frequenta, proibiu você de visitar familiares ou amigos, que é o isolamento, né? Proibiu você de trabalhar ou estudar, fez telefonemas, enviou mensagens pelo celular ou e-mails de forma insistente, impediu você de ter acesso a dinheiro, conta bancária ou outros bens, teve outros comportamentos de ciúme excessivo e controle sobre você, para que a mulher, né, possa ali, naquele momento, ir também avaliando quais as outras violências que ela está passando e ela, às vezes, nem... Opa! Caramba, não, pulei aqui um pouco, desculpa, gente. Como eu falei para vocês, não é muito a minha praça. E eu fui muito além. Acho que a gente estava... Não, é aqui, não. Só para não perder o fio da meada. Seguimos a violência sexual. Né? Entendido qualquer conduta constranja, presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que força matrimônio, a gravidez, aborto, prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação,
ou que limite ou anule os exercícios de seus direitos sexuais e reprodutivos. Né? Para a gente entender que a violência sexual vai além do estupro. Existem outras formas também de violência sexual praticadas contra as mulheres. Depois a gente tem a violência patrimonial, entendido qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluídos destinados a satisfazer suas necessidades. É muito comum a gente saber os agressores que controlam a conta bancária das mulheres, né, ou que controlam o alimento. A gente tem histórias horríveis de pessoas que, né, que controlam o alimento, não alimenta, não fornece dinheiro para comprar nada, nem para comprar medicamento. A violência patrimonial também é exercida, assim, com muita criatividade pelos agressores, e é muito cruel também, né? É comum de rasgar a roupa das mulheres, né? Rasga a roupa, impede ela de ter acesso ao trabalho, só para ter uma forma mais de controlar, porque a dependência econômica também é uma grande causa da mulher permanecer no ciclo de violência, o que muitas vezes acontece. A violência moral, que entendido qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, né, que são as figuras penais, que são as ofensas, né, os xingamentos, as humilhações. Eu estou controlando o tempo aqui, doutora Mônica, mas qualquer coisa também a senhora pode me dar um toque para eu parar. E daí eu trouxe primeiro essa lei de 2018, que traz a divulgação, né, de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, a cena de sexo ou pornografia. Porque eu achei muito importante, nesse dispositivo, o artigo 218C, traz aqui, né, a figura que é você oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, expor à venda, distribuir, publicar, qualquer meio. Comunicação de massa, sistema de informática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável, ou que se faça apologia ou induzação prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Porque isso é uma conduta muito comum dentro da violência doméstica, né? Até aqui a gente fala que tem dois tipos, né? O primeiro que é compartilhar de qualquer forma, vamos falar assim, essas cenas de estupro, né? Aquela pessoa que só recebe aquilo e apaga, ok, não pratica, mas aquele que já compartilha com o outro, de qualquer forma já responde, né, por essa conduta. A cena do estupro, estupro de vulnerável, que é o crime mais comum, vamos falar assim, e a segunda parte, que é compartilhar de qualquer forma, contém a cena de sexo, nudez ou pornografia, sem o consentimento, que é esse crime muito comum praticado no âmbito da violência doméstica, que a gente chama até de pornografia de revanche, né? O autor do crime pode ser qualquer pessoa, e a vítima também pode ser qualquer pessoa. Do artigo 218C, se for menor de idade, vai responder pelo ECA, a vítima, né? E não só pelo crime do artigo 218C. E é punida a título de dolo, né? Basta ali o agente ter a intenção de divulgar com um propósito. Mas o que eu queria falar é isso, a pornografia de revanche, que é muito comum. Aqui, os homens, né, tem essas cenas, esses vídeos íntimos das mulheres e divulgarem eles após o fim do relacionamento, né? Divulgar no ambiente de trabalho, divulgar também para os atuais companheiros. Então, é uma violência gravíssima. Isso traz prejuízos, assim, imensuráveis para as mulheres, porque é uma exposição sem limites, né? Dela, é um constrangimento que não tem outra forma. E antigamente a mulher, o que aconteceu? Ela só podia pedir a indenização no cível, ela não tinha essa figura criminal até 2018. E agora, só a partir desde então, que sim, o agente pode responder. Tanto que isso é tão comum que aqui é muito comum, quando eu analiso as medidas protetivas, é possível a concessão de medidas protetivas inominadas, que a gente fala. E uma medida protetiva muito inominada, muito comum que eu concedo é essa, a proibição de compartilhar, por qualquer forma,
fotos e vídeos íntimos das mulheres, porque se ele assim fizer, além de responder pelo crime, ele pode responder por outro crime também, que é o descumprimento de decisão judicial. E vocês sabem que o descumprimento também permite a prisão dele. Então, para ele entender que ele não pode, né, compartilhar, enviar para ninguém, isso não é uma forma de vingança legítima, eu concedo muitas vezes essa questão do crime, da proibição de compartilhamento, né? E também aqui tem o aumento de pena, de 1/3 a 2/3, se ele é praticado, né, na relação íntima de afeto com a vítima ou como forma de vingança ou humilhação. Eu achei importante trazer esse, e aqui eu trago de novo o artigo 7º, só para mostrar para vocês. Em roxo é o que ficou agora, né, a lei que criou tanto o crime de stalking, né, que é a perseguição, e a nova lei que criou o crime de violência psicológica. Então, no crime de stalking, ficou a parte que está em verde, que é a violência constante, a perseguição contumaz e a violação de sua intimidade. E a parte em roxa ficou separado pela outra lei, que agora é o crime de violência psicológica, né, que foi também criminalizado. Então, o stalking. O stalking é perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção, qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade. Reclusão de 6 meses a 2 anos de multa. Então, assim, né, são 3 condutas que ele traz, que é ameaçando a integridade física. 3 condutas não, 3 resultados, né, que a conduta pode trazer. A questão: o sujeito persegue a vítima reiteradamente. Então, a gente fala que agora exige a habitualidade. Discute se é necessário 2 ou 3 condutas, mas tem que ter a habitualidade diante do verbo trazido pelo tipo penal. Qualquer coisa, a doutora Mônica me corrige. Daí, praticando pelo menos uma das 3 condutas, quais sejam: ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo a sua locomoção, a capacidade de locomoção da vítima, ou invadindo ou perturbando de qualquer forma a sua esfera de liberdade ou privacidade. Pela pena, caberia até, né, a suspensão condicional do processo, em tese, mas no âmbito da violência doméstica é vedada a concessão dos benefícios, né, do sursi, que é o sursi processual, que é a suspensão condicional do processo. E o stalking, na verdade, ele, né, há muito tempo existe, há muito tempo reconhecido. Também antes não era só não era criminalizado. Existia antes a contravenção penal de perturbação de tranquilidade, que não é tão específica, né, mas não exige habitualidade. O stalking agora, a perseguição trazida por essa lei, é mais específico com relação à perseguição mesmo, a violência causada, né, atingindo a liberdade individual da mulher. E ele pode ser cometido por qualquer pessoa. Tanto que a gente pensa no stalking normalmente no âmbito da violência doméstica, mas está aqui, né? Ele se for caracterizada a violência de gênero, está aqui a causa de aumento de pena contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Então, a violência de gênero é uma causa de aumento de pena. Então, pode haver também, pode a mulher também, né, praticar o crime de stalking contra homem, que isso fique bem claro. Só que eu estou trazendo uma visão mais específica dentro da minha matéria, que é a violência doméstica. Então, aqui eu vou sempre me referir mais ao homem, sendo o autor de prática. A gente chegou aqui a ter um caso de stalking antes mesmo de estar criminalizado na casa da mulher, até saiu um pouco, foi divulgado esse caso, porque a mulher conheceu esse homem, esse agressor, numa ida dela em Santos, ficaram no bar conversando, tiveram uma relação assim, depois ficaram conversando pelas mídias sociais, uma relação efêmera, vamos falar assim, e não sei nem, né, a que detalhes se houve com conjunção carnal ou não, mas uma relação muito efêmera. E a partir daí, esse homem mandou mensagens, fotos dessa mulher para ela, ele fez montagens, né? Não eram fotos delas, ele fez montagens e chegou a mandar montagem de foto de nua dela, né? Não era ela, mas eram nudes, e ele alegava que era dela, para o próprio filho, né? Para o próprio filho, para vocês verem a que ponto que chega uma pessoa que quer perturbar a outra. E daí ela veio solicitar as medidas protetivas, e mesmo assim não havia conduta criminal, mas eu entendia que dava para a gente enquadrar
na questão da relação íntima de afeto, numa interpretação mais extensiva, para proteger aquela mulher. Porque afetou não só no trabalho, ligava inúmeras vezes, essa mulher afeta a mulher, tem mulheres que preferem não sair de casa, vão ficar reclusas, gatilho para ansiedade, crises de pânico, é muito cruel esse tipo de conduta, a forma que pode afetar essas mulheres. E tem também, aqui é só um organograma desse crime novo, né? E a gente fala também do cyberstalking, que também, você pode ser praticado o stalking pelas mídias, né? Por excesso de e-mails, serviço de mensagens, redes sociais da vítima, divulgar na web as informações pessoais da vítima, como nome, endereço completo. Já vi história também aqui na casa, já apareceu o caso que o homem falava que ela usou uma foto dela, normal, e criou uma página fake como se ela fosse garota de programa. E ela começou a receber diversas ligações, propostas, e ela mudava de número, bloqueava, e ele descobria, sempre criando esse perfil, né, para perturbar a mulher, né? Invadir aparelhos eletrônicos, invadir a nuvem, né? A gente fala, como você também é uma medida protetiva de proibição de invasão de nuvem, de e-mails, diante dos transtornos que trazem para as vítimas de violência doméstica. Eu acho que eu vou ter que correr aqui um pouco, só para falar mais da violência psicológica, senão não acabar meu tempo sem que eu fale dela, pelo menos. Que a nova lei, né, de 28 de julho de 2021, que traz a violência psicológica. Como eu falei, sobrou os tipos que estavam já na Lei Maria da Penha, desde 2006, mas não era uma conduta criminalizada, que é causar dano emocional à mulher, que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Reclusão de 6 meses a 2 anos de multa, né? A pena ficou igual ao stalking, só que no stalking, quando for violência de gênero, tem um aumento. Por isso, ele se sobrepõe até à violência psicológica. Então, assim, e qual a importância de criminalizar a violência psicológica? A importância é que muitos julgadores, magistrados entendem a necessidade da vinculação da medida protetiva de urgência a uma conduta penal, a um crime. Então, a Lei Maria da Penha diz que não. A Lei Maria da Penha prevê que a medida protetiva tem natureza híbrida, ela é autônoma, não depende de tanto que não precisa de registro de boletim de ocorrência para a solicitação de medidas protetivas, mas muitos julgadores acham imprescindível a vinculação ao inquérito policial, a algum outro fator nesse sentido. Então, por isso a importância da criminalização, para ser uma forma maior de proteção e defesa dessas mulheres. E também uma forma de prevenção, porque nem toda violência psicológica gera uma violência física, mas toda violência física teve antes uma violência psicológica. Está imbuída ali, tem ali dentro uma violência psicológica. Então, se a gente consegue barrar, essa mulher consegue já adotar medidas de proteção, enquanto ainda está na violência psicológica, já é um fator a mais de proteção e de evitar o risco de uma agressão física para essa mulher. O crime, o autor é um crime comum, mas é um crime próprio, porque só pode ser causar dano emocional à mulher. E aqui, como eu falei, sempre a mulher ou qualquer uma que se reconheça do gênero feminino. Aqui, acho que a questão mais polêmica que estavam perguntando, assim, primeiro que o stalking eu não falei, mas é crime de ação penal pública condicionada, depende de representação da vítima e seguiu a risca, do artigo 147, que é o crime de ameaça, seguiu a mesma linha, e com relação ao crime da violência psicológica não trouxe. Então, se não está escrito, não é exigido, é crime de ação penal pública incondicionada, A mulher não precisa representar para ser instaurado o inquérito policial e pode ser instaurado só com a notícia da violência psicológica. E a grande questão é, mas como é causar dano emocional à mulher? Eu preciso de laudo, eu preciso de prova? Prova sim, mas eu não preciso de um laudo pericial. Eu posso admitir qualquer forma de comprovação desse laudo. Eu não estou falando em lesão à integridade psíquica dessa mulher que tem que ser atestado por peritos.
Eu estou falando de dano em sentido genérico. E aqui vamos aos termos da lei. Então, nesse sentido, a gente admite a prova testemunhal, a gente admite um relatório de atendimento. Aqui na casa, por exemplo, a gente tem uma equipe multidisciplinar que faz esse relatório de atendimento das mulheres. A gente admite um relatório da psicóloga, um relatório, um prontuário médico que mostra que essa mulher precisou de atendimento psicológico. Porque a violência psicológica é uma forma de violência que a gente chama assim de, ela é vagarosa, porque a princípio ela é invisível muitas vezes, e aí ela vai se agravando, e ela é cumulativa. Ela é silenciosa e invisível e vai trazendo, vai reduzindo a esfera de autodeterminação, que a gente fala, né? Vai afetando a capacidade cognitiva dessa mulher, vai afetando aos poucos a capacidade de pensar essa mulher. Depois vai, aí com o tempo que vão aparecendo os danos. Muitas vezes essa mulher nem se dá conta por isso, porque os danos vão aparecer às vezes lá na frente. Que tipo de danos? Angústias, pesadelos, insônia, distúrbios alimentares, dores crônicas, medos, incapacidade de tomar decisões, indução ao alcoolismo, né? Como eu trouxe, todos os resultados das violências aparecem após a conduta dessa violência psicológica. E o dano emocional é um sofrimento emocional significativo sofrido por essa mulher. Né? O tipo penal não se restringe ao âmbito afetivo, doméstico e familiar, então ela também pode abranger outras formas de violência, né, no ambiente de trabalho, no ambiente institucional. Isso é muito importante que a gente traga, porque é muito comum, né, essas humilhações, essas exposições da mulher no seu ambiente de trabalho. E entende que a violência contra a mulher abrange, né, ali o crime pode percorrer também estabelecimentos de ensino também, né? A gente está aqui numa faculdade, mas a gente sabe também que dentro dos estabelecimentos de ensino também é muito comum notícias de violência psicológica, dentro do serviço de saúde, né? A violência obstétrica, templos religiosos, locais públicos, todos esses locais a gente pode verificar e o autor pode responder pelo crime da violência doméstica. É um crime doloso, tem que agir com a vontade, o crime se consuma com o dano e é um crime subsidiário, né? Se não, a conduta não configurar um crime mais grave. A perseguição mesmo, no ambiente da violência doméstica, vai ter uma pena mais alta, então será um crime mais grave com relação à violência psicológica no âmbito da violência doméstica. Eu acho melhor eu parar por aqui, eu teria muito mais coisas assim para falar, mas pelo tempo e para dar chance, né, para a gente abrir para os debates, doutora Mônica, eu vou parando por aqui mesmo. Doutora Daniele, olha, poderíamos ficar a noite inteira te ouvindo. E a senhora é uma magistrada que está no lugar certo, na hora certa, e nada melhor do que estar na Casa da Mulher. A senhora foi feita, desculpe, para atuar nesse lugar. Eu passei por tantos lugares e realmente é um belíssimo trabalho. Parabéns. A senhora realmente orgulha a magistratura. Parabéns mesmo. Nossa, obrigada, doutora Mônica. Não acho que estou essa altura toda, mas muito obrigada. Parabéns. Eu passei pelo Fórum Criminal, passei pela Vara da Infância e Juventude e posso falar que é um belíssimo trabalho. E é um trabalho muito difícil e a gente vê o brilho nos seus olhos, a senhora desenvolvendo. E é muito importante esse trabalho, porque tem que ter muito amor mesmo. E é importante essa sensibilidade, enquanto mulher, enquanto ser humano, de entender o outro, não só a mulher, mas ver o lado do ser humano. Eu estava até pensando no caso do policial militar que recebeu uma notícia crimes de uma mulher que ela estava sendo vítima de violência doméstica e ela ligou pedindo uma pizza. E aí o policial falou assim, mas aqui é da polícia. A senhora tem certeza que a senhora quer pedir pizza? Sim, é pizza mesmo. Então,
isso que é importante na pessoa que está acolhendo aquela notícia crimes ou recebendo como MP, delegada, como juíza. É isso que a gente tem que levar ao conhecimento dos nossos alunos, ou de direito, medicina, enfermagem, para eles entenderem esse lado, né, da assistência social, para a gente... É aquele ditado popular, em briga de marido e mulher, e já fica a pergunta para a senhora, para provocar o debate. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, doutora Daniele? Com certeza, eu tenho até um slide que traz exatamente isso, porque a importância de meter a colher numa briga de marido e mulher. Você pode evitar um feminicídio. A gente teve um caso aqui na casa, foi muito simbólico, porque o agressor estava sufocando a mulher com um travesseiro, mas antes teve uma pancadaria, uns xingamentos, e só que com essa pancadaria e ofensas, o vizinho já chamou a polícia. Quando a polícia chegou, a mulher ela conseguiu gravar, ela juntou ao processo, juntou aqui no pedido de medida dela, as gravações da tentativa de sufocamento. Se esse vizinho não tivesse acionado a polícia, essa mulher estaria morta. Por isso que todos, né? Todos têm que estar atentos, todos têm que se intrometer, porque é assim que a gente evita, e a gente tem que atuar em sociedade, né? E a sociedade vai ser uma sociedade melhor quando todo mundo assumir a sua responsabilidade, né? Perante aos outros também. Né? E evitar, não tem, nisso, acho que todo mundo tem que ser empenhado. E as leis estão mudando nesse sentido também, né? Já foi aprovado em alguns estados, aqui em São Paulo ainda não, eu acho que está para aprovação, a questão do síndico, obrigar o síndico a denunciar, né? Mas é uma responsabilização do síndico. Mas é para isso, é para ir obrigando a sociedade civil a também se envolver nessas questões e verificar a importância da atuação dela também. E a gente tem que pensar também, eu costumo chamar a atenção dos meus alunos, pensar fora da casinha, Sim. Porque vai ter reflexo tanto na esfera civil, previdenciária, porque aquela mulher, se ela morrer, na pior das hipóteses, vai ter pensão por morte, vai ter reflexos no convênio, nós vamos ter vários reflexos. A gente tem os órfãos e órfãos do feminicídio. Pois é, ela vai faltar o trabalho, se ela não falecer. Então, nós temos que começar a pensar fora da casinha também. Uhum. Então, a gente tem que pensar, mas isso não vai refletir em mim. Vai reflete assim. tudo em todos. Reflete na sociedade. E na economia. Na economia. Sim. Então, a gente tem que pensar, mas isso aí não é problema meu. É sim, senhora. É sim, senhor. Então, temos que pensar no outro, sim. Como ser humano, como amigo, como pai, como mãe, como sociedade. É isso que nós temos como responsabilidade social. E eu falo, né, e ficar atento, né? Mesmo assim, aquela amiga que a gente sabe que sofre uma relação abusiva, né? Eu falo, planta uma semente, sabe? E fala, poxa, você não quer? Porque às vezes a própria mulher sabe e não consegue sair. Então, fala, você não quer fazer terapia? Você não quer procurar uma ajuda? Você não quer se abrir comigo? Eu tô aqui para te ouvir sem te julgar. Como é importante a gente não julgar, né? Por mais que eu fale, mas você é juíza. Não, mas eu não estou aqui para julgar a mulher. Hoje mesmo, uma mulher aqui, a gente estava intimando, mas eu falei, olha, desculpa, eu sempre deixo isso muito claro para elas, eu não estou aqui julgando você. Eu só quero que você entenda quais as consequências, o que pode acontecer. Porque todo mundo diz que eu não podia ter feito isso. Eu falei, só você sabe o que você passou. Então, é se pôr disposto a ouvir sem pré-avaliações, sem preconceito, sem dizer, mas tem que aguentar, ele é um homem tão bom. Não, ninguém tem que aguentar, né? Ninguém tem que suportar, ninguém tem que passar por isso. E se oferecer para ajudar e mostrar os caminhos, né? Porque às vezes essa pessoa precisa de ajuda profissional. A gente não consegue muitas vezes, né? Uma pessoa amiga, próxima da gente, ajudar. Então a gente indica para um profissional e se mostra disposto ao que você precisar, conta comigo.
né? Na pandemia ficou um pouco mais difícil, por exemplo, a gente fala que as denúncias até diminuíram muito, porque os sinais físicos, por exemplo, de agressões, a mulher não sai de casa, a gente não vê, então fica mais difícil para ela até, né, a violência ali fica mais velada, né, muitas vezes. Então, agora, em tempo de abertura, os sinais aparecem, as crianças também, né, tem muito comum filhos e filhas relatarem esses quadros de violência na escola, e agora normalizando esse tipo né, das escolas voltando, reabrindo, a gente também é um canal a mais, os professores também, professoras têm que ficar atentos e abertos a esse canal de ouvir os seus alunos e alunas, né? Isso é, a escola não serve só para como educação, mas como um canal também de violência. Uhum. Infelizmente. Uhum. Infelizmente. Nós poderíamos ficar ouvindo a senhora a noite inteira, porque é muito amplo. Então, em nome da Unisa, já fica antecipadamente convidada para voltar, doutora Daniele. Esse tema é muito interessante. Eu amo esse tema, eu sou professora de Direito Penal e antecipadamente já a convido para voltar, porque esse tema, os alunos estão assim, cheios de dúvidas, eu fiquei com mais dúvidas ainda, e nós, após a pandemia, nós queremos ir visitá-la, para conhecer. Sempre. Isso sempre. Né? Eu esqueci, eu nem falei, a Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo é um equipamento público multidisciplinar, porque a importância da Lei Maria da Penha também é esse atendimento multidisciplinar das mulheres vítimas de violência doméstica. Ele fica aqui no Campus Si, a primeira delegacia de defesa da mulher, né, foi transferida aqui dentro para a Casa da Mulher Brasileira, então a delegacia e a equipe técnica, né, que é composta por assistentes sociais, psicólogas, funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só o sistema de justiça, que a gente fala que tem um horário mais restrito, que são de segunda a sexta, né, das 13 às 19, mas tem aqui dentro, eu sou a juíza, representando a unidade do judiciário, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, que faz atendimento aqui também integral, tem um alojamento de passagem, tem um posto da Guarda Civil Metropolitana, né? Então, a mulher aqui, quando ela chega, ela pergunta a ela se ela quer ir direto à delegacia, se ela quer conversar antes na equipe técnica, ela tem as psicólogas que ela pode conversar antes de solicitar esse atendimento, ou depois de registrar, e a gente, todos aqui, é um trabalho realmente de atenção integral e humanizada dessa mulher, que é o ideal, que a gente fala, né? Que é esse atendimento para evitar que a mulher saia e né, integre a rota crítica no atendimento, tem que ser ouvida várias vezes, em vários lugares, pelas várias pessoas. Aqui está tudo concentrado, a única coisa que a mulher tem que sair para fazer o exame médico legal, né, mas o posto a gente ainda não conseguiu, mas a gente continua pleiteando eternamente, mas mesmo se a mulher não tem condições de ir, aqui tem carros da prefeitura que levam essa mulher e trazem de volta para um atendimento integral e depois também acompanhamento aqui, psicológico dessas mulheres. E após a concessão da medida protetiva, o interessante é que tem um aplicativo, né, do SOS Mulher, que eu acho interessante a gente divulgar. Isso, existem vários aplicativos, mas o mais efetivo que a gente fala, né, é o SOS Mulher, que é junto com a Polícia Militar. Há um convênio entre o Tribunal de Justiça e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Todas as mulheres beneficiadas com medidas protetivas, elas são a concessão dessa medida é informada à Polícia Militar, porque essa mulher pode sim baixar esse aplicativo, que a gente fala que tem o botão de pânico. Que a hora que ela, beneficiada dessa medida, ela sofre uma outra violência ou tem uma aproximação, ela aciona o botão de pânico, que eu brinco que é o fura-fila do Copom, né? A mulher não precisa ligar o 90 e esperar o atendimento. Ela aperta o botão e o atendimento é mais rápido, porque sabe que é uma vítima de violência doméstica e a gravidade e a necessidade do atendimento célere. Eu achei muito interessante esse aplicativo. Eu até baixei, eu falei, não, pera lá, não estou sendo vítima ainda desse aplicativo, então não posso apertar esse aplicativo, esse botão do pânico, mas eu achei muito interessante esse aplicativo. Então, já fica divulgado esse aplicativo.
Parabéns, eu ponho nas doutora. minhas decisões judiciais, doutora Mônica. Eu ponho esse aplicativo, tem um outro chamado Juntas, tem o Bem Me Quer, eu ponho todas elas na decisão judicial quando eu concedo a medida protetiva para que as mulheres saiam cientes dessas possibilidades. Por falta de divulgação, não vamos deixar. Mas, parabéns, doutora Daniele, a senhora está, olha, orgulha muito a magistratura. Muito obrigada, doutora Mônica, muito obrigada, e foi um prazer falar aqui com vocês. Tá, já está convidadíssima. Tá bom, obrigada, doutora. Obrigada. Então, Boa podemos noite a encerrar, todos. meninos. Até mais. Até.